sem caneta, gente. Então dá ela aí pra mim, devolver. Caraca, vai ter que... Senhores vereadores, senhora vereadora, público aqui presente que nos acompanha pela internet, boa noite. Declaro aberta a sessão ordinária dia 31 de agosto de 2015. Eu consulto o plenário quanto à dispensa da leitura da ata da sessão anterior, uma vez que todos já receberam a matéria através de e-mail. Havendo concordância do plenário, a ata da sessão anterior está em discussão. Em votação, a ata da sessão anterior foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes, com ausência dos vereadores Sérgio Martins, Patrícia Marques, Antônio Ângelo Lourenço e Gilson Strozzi. Recebido da senhora prefeita. Ofício número 82 de 2015, encaminhando o projeto de lei número 46 de 2015, que autoriza o Executivo Municipal a utilizar o saldo parcial de emenda número 8 de 2014 às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Cultura e Assistência Social e Saúde. Votação de urgente, senhor presidente. Senhores vereadores, o projeto de lei, ele autoriza um valor de R$ 74.230 para fazer face às despesas de ações judiciais, exames laboratoriais, manutenção de unidade de saúde, de veículos, fornecimento de medicamentos. Eles estão fazendo um remanejamento dessa transposição de verba no valor de R$ 74.230. A urgência está em discussão. Em votação a urgência do projeto. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrários se levantam. A urgência foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes, com ausência dos vereadores Gilson Strozzi, Sérgio Martins, Patrícia Marques e Antônio Ângelo Lourenço. Ofício número 66 de 2015, encaminhando o requerimento número 424 do vereador Elcio Arruda. Ofício número 668, em atenção ao requerimento 415 do vereador Miguel Bragioni. Ofício número 669, em atenção ao requerimento 412 do vereador Miguel Bragioni. Ofício número 670, em atenção ao requerimento 413 do vereador Miguel Bragioni. Ofício número 671, em atenção ao requerimento 418 do vereador Elcio Arruda. Ofício 674, em atenção ao requerimento 423 do vereador Elcio Arruda. Ofício 675, em atenção ao requerimento 411 do vereador Miguel Bragioni. Ofício 680, em atenção ao requerimento 408 do vereador Luiz Antônio Moraes. Ofício 681, em atenção ao requerimento 434 do vereador Luiz Antônio Moraes. Ofício 682, em atenção ao requerimento 432 do vereador Luiz Antônio Moraes. Ofício 685, em atenção ao requerimento 413 do vereador Luiz Antônio Moraes.
Ofício 686, em atenção ao requerimento 428 do vereador Romo Ripa. Recebido de diversos. Ofício número 60 do Centro Municipal de Assistência, creche Roberto Henrique João, encaminhando prestação de contas referente à parcela número 7 de 12, no valor de R$ 56.999. Convênio Municipal, Lei 3.117 de 2014, das Comissões de Finanças e Orçamento. Recebido, senhores vereadores. Requerimento. Requerimento 444/2015, de autoria do vereador Elcio Arruda, encaminha voz de pesar pelo falecimento do senhor Lindolfo Romão. E o requerimento 470, de autoria do vereador Miguel Bragione, encaminha voz de pesar pelo falecimento do senhor Sérgio Lázaro Marques Castelhano. Ambos os requerimentos recebem despacho favorável da mesa e será encaminhado aos vereadores para subscreverem. Requerimento 445, de autoria do vereador Elcio Arruda. Requeira a vossa senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiado a senhora prefeita municipal, encaminhando o anteprojeto de lei número 24 de 2015, que institui a feira de doação de animais para estímulo à doação de animais domésticos e das outras providências. Plenário Sirignat, 27 de agosto de 2015, Elcio Arruda, vereador. Requerimento está em discussão. Em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrários se levantem. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a ausência do vereador Antônio Ângelo Lourenço. Requerimento 446/2015, de autoria do vereador Elcio Arruda. Considerando que o município já contou com o serviço de ecoterapia para pessoas com deficiência e esse serviço foi paralisado há anos. Considerando que essa prática ou terapia proporciona ótimos resultados na reabilitação de patologias neuropsicomotoras. Considerando que a população vem solicitando há tempos o retorno desse serviço. Requeira a vossa senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiada a senhora prefeita municipal solicitando as mesmas seguintes informações. A Prefeitura irá reativar o serviço de ecoterapia no município? Se sim, quando? E se já existe o local? Se sim, já teria ou estará destinado recursos do orçamento do próximo ano para manter este projeto? Que valores deveriam ser destinados? Quando foi gasto o projeto no último ano em que este funcionou e com qual instituição foi feita essa parceria? Se não for reimplantar, quais os motivos? Onde estão guardados os materiais do projeto, ou seja, celas, materiais pedagógicos, entre outros? Onde estão os cavalos do projeto e quantos são? Por favor, enviar demais informações que considerar pertinentes. Plenário Sirignat, 27 de agosto de 2015, Elcio Arruda, vereador. O requerimento está em discussão. Em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a ausência do vereador Antônio Ângelo Lourenço. Requerimento 447/2015, de autoria do vereador Elcio Arruda. Considerando que a Câmara Municipal vem sendo questionada sobre a construção de novas moradias no município, considerando que este é um anseio da população ferreirense, requeira a vossa senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiado a senhora prefeita municipal solicitando as mesmas seguintes informações. 1. Estão programadas a construção de novas casas ou conjuntos habitacionais no município? 2. Se sim, já existe um projeto ou recursos? 3. Se sim, qual seria a área ou locais para a construção? 4. Se sim, quantas casas seriam e qual o valor aproximado das parcelas? 5. Se não tem previsão, qual ou quais os motivos? Por favor, enviar demais informações que considerem pertinentes. Plenário Sirignat, 27 de agosto de 2015, Elcio Arruda, vereador. Requerimento está em discussão. Em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a ausência do vereador Antônio Ângelo Lourenço.
Requerimento 448, de autoria do vereador Miguel Bragione. Há 2 semanas recebi um reclame de um cidadão que me relatou sobre a falta de toner na impressora disponível no programa Acessa São Paulo desde abril passado. Assim, solicito a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, que seja oficiado o presente requerimento à senhora Prefeita Municipal, visando os seguintes esclarecimentos. 1. Com fins de inclusão digital, quais são as prestações que a administração municipal estabelece nas parcerias firmadas com o programa Acessa São Paulo? Solicito cópia do termo da parceria. 2. Por qual motivo os usuários do referido programa estão sendo prejudicados diante da falta de toner desde abril passado? 3. O problema será imediatamente resolvido. Plenário Serignato, 27 de agosto de 2015, Miguel Bragione, vereador. Requerimento está em discussão. Em votação. Requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a ausência do vereador Antônio Ângelo Lourenço. Requerimento 449, 2015. Por meio do requerimento número 414 de 2015, procurei obter informações do Departamento Municipal de Saúde acerca da quantidade e respectiva lotação dos agentes de controle de vetores, tendo em vista que, conforme comentários dos munícipes, alguns agentes estavam desviados da competência da função. Em resposta ao referido documento, o Departamento Municipal de Saúde, por meio do seu diretor, afirmou que os agentes de controle de vetores estão exercendo suas funções específicas no setor. Porém, o respeitável servidor acresceu que casos excepcionais são utilizados em outros setores do Departamento de Saúde, por necessidade emergencial temporária. Desta feita, solicito a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, que seja oficiado o presente requerimento à senhora Prefeita Municipal, com cópia ao Conselho Municipal de Saúde, visando os seguintes esclarecimentos. 1. Não havendo na supracitada resposta às discriminações dos servidores lotados no setor de cultura dos vetores, nos termos em que foram requisitados no requerimento no 414 de 2015, torno a indignar-se. Todos os agentes de controle de vetores estão exercendo as funções condizentes ao processo seletivo respectivo. Esses agentes estão lotados no setor competente e as informações que têm estivessem desviando não é condizente com o comentário partilhado ao vereador que subscreve este requerimento. Caso alguns desses agentes estejam desempenhando funções em outros setores, conforme o próprio diretor afirmou, isto é, por necessidade emergencial temporária, em que data esses desvios ocorreu? Qual a motivação do ato administrativo e seu fundamento legal, considerando as disposições concernentes ao edital do processo seletivo da área específica? Que servidores foram desviados? Requeiro ainda ao Conselho Municipal de Saúde que proceda à análise em loco de tais indignações. Plenário Serignato, 27 de agosto de 2015, Miguel Bragione, vereador. O requerimento está em discussão. Gostaria de fazer um alerta, inclusive, sobre esse requerimento. Pelo que eu entendi no texto, alguns servidores, que salve melhor juízo, são 35 do controle de vetores, ou 33, alguma coisa assim, podem não estar realizando funções no departamento. Pode estar em outra área por situações emergenciais. Mas eu gostaria de fazer um alerta à administração que essa é a fase importante de fazer a prevenção da dengue. Porque depois que começar, daqui uns 2 meses, a época de chuva, aí nós vamos correr atrás do prejuízo de novo. Então acho que é importante, o departamento deve ter outras prioridades, talvez por isso tenha até direcionado esses servidores para outras funções,
mas deve voltar eles rapidamente, porque inclusive eu não tenho visto mais pela cidade os arrastões, a limpeza, e a larva, o mosquito da dengue, ainda está aí esperando vir as próximas chuvas. Então acredito que esse seria o momento agora de dar continuidade naquele trabalho de limpeza, arrastão, periódico, para que a gente possa entrar no período de chuva com uma situação não tão grave como foi final de 2014 e início de 2015. Então gostaria de, aproveitando o requerimento, compartilhar esse assunto com os representantes da administração que estão aqui, os vereadores, nós todos aí que pudéssemos conversar com o diretor da saúde e até mesmo com a prefeita, no sentido de dar esse alerta. Eu acho que é o momento de continuar com esse trabalho preventivo da dengue. Caso contrário, poderemos ter novamente epidemias no final desse ano, começo do ano que vem novamente. Então, me comprometo a estar conversando com o diretor da saúde amanhã mesmo e gostaria que outros vereadores também o fizessem, esse alerta, né? O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantam. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes à sessão. Requerimento 450, de autoria do vereador Miguel Bragione. Com relação à pintura das lombadas de Porto Ferreira, solicito a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, seja oficiada a senhora prefeita municipal o presente requerimento contendo as seguintes indagações. Qual é a frequência de pintura com vistas às sinalizações das lombadas no perímetro urbano de Porto Ferreira? Por qual razão tais lombadas estão sem novas pinturas e até manutenção? O setor responsável possui um planejamento de pinturas e manutenção nas lombadas e consequente execução. Em caso positivo, por favor encaminhar. Conforme relato de cidadãos e verificando em loco, é notório a falta de pintura na lombada instalada na rua Dona Balbina, de frente à Praça 1º de Maio. Vale acrescer que em 2013, por meio da indicação número 358, sugeri à administração municipal que procedesse à pintura dessa lombada. No último fim de semana, à noite, um motorista transportando lâminas de vidro na cabine estendida de seu veículo e não a avistou. Estilhaços foram arremessados por vários lugares, inclusive invadindo residências consideradas esse caso como exemplo. E também que a falta de manutenção, pintura e frequente, não será oportuno a administração remover a referida lombada ou, diante do relato, proceder-se à pintura. Igualmente, alguns moradores da Vila Sibila se queixam do acelerado tráfego de veículos na Avenida Rodolfo Street, nas proximidades da continuidade desta com a Avenida Sartayar, Centro, região leste. De acordo com os moradores, que os condutores de veículos que visam acessar a Vila Sibila e ao Jardim Aníbal, vindos pelo acesso ao viaduto Tancredo Neves, o cruzamento do encontro das avenidas mencionadas é concorrido. Em razão dessa ocorrência, a administração municipal possui algum estudo para o fluxo seguro pelos condutores. A possibilidade de instalar um redutor de velocidade semelhante àquele instalado na Avenida Sartá, próximo à Igreja Católica ali existente. Plenário Sirignato, 27 de agosto de 2015, Miguel Bragione, vereador. O requerimento está em discussão. Em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes à sessão. Requerimento 451, de autoria do vereador Miguel Bragione. Com relação ao asfalto do Jardim José Gomes, solicita a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, que seja oficiado o presente requerimento à senhora prefeita municipal, visando os seguintes esclarecimentos. 1. Pavimento do asfalto presente no bairro José Gomes desde alguns anos provém de uma contribuição de melhoria acordada entre os moradores desse bairro. Em caso positivo, essa avença foi amplamente divulgada e possui algum termo de adesão. Solicito documentos que fundamentem a resposta. 2. A administração municipal lançou essa contribuição de melhoria para o referido bairro por meio de quais requisitos observados? Qual foi o rito legal para a constituição dessa contribuição?
Solicito cópias dos documentos que fundamentem esse ato administrativo. 3. Casos de inadimplência dessa contribuição de melhoria compõem a dívida ativa do município? Se sim, qual é o montante dessa inadimplência exclusiva? A administração municipal está procedendo às execuções via protesto dessas contribuições? Plenário Serignato, 27 de agosto de 2015, Miguel Bragione, vereador. Requerimento está em discussão. Em votação. Requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes à sessão. Requerimento 452, de autoria do vereador Miguel Bragione. Considerando que fui procurado por moradores do Parque Residencial Porto Belo 2 e que me reclamaram sobre a falta de iluminação pública, poste de iluminação no acesso a este bairro pela vicinal Luiz Pizeta, solicito a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, que sejam oficiado o presente requerimento à senhora Prefeita Municipal, visando os seguintes esclarecimentos. A administração municipal está ciente de que a iluminação é demasiadamente escassa no referido acesso. Não obstante, de fonte a e-mail Ruth Barroso Teixeira, nota-se a mesma falta de iluminação, em razão de tais apontamentos. A administração pretende instalar postes garantindo a iluminação em ambos os locais? Em caso positivo, quando serão instalados? Em caso negativo, quais são as justificativas? Plenário Serignato, 27 de agosto de 2015, Miguel Bragione, vereador. Requerimento está em discussão. Em votação. Requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes à sessão e com a ausência do vereador Sérgio Martins. Requerimento 453, 2015, de autoria do vereador Miguel Bragione. No que concede ao tratamento de influentes pela Odebrecht, nos termos do contrato de concessão, solicito a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, que seja oficiado o presente requerimento à senhora Prefeita Municipal com cópia ao Ministério Público desta comarca, visando os seguintes esclarecimentos. Qual é a previsão de tratamento de influentes pela concessionária de serviços de abastecimento de água e de tratamento de esgoto público para os anos 2013, 2014 e 2015? Atualmente, qual é a porcentagem de esgoto tratado no município de Porto Ferreira? Caso não tenham sido atingidas as metas avezadas, quais foram os procedimentos adotados pela administração municipal? Solicito cópias do atos. Incide algum tipo de multa ante ou não cumprimento do acordado? Enseja a administração diante do não cumprimento das metas, o reequilíbrio orçamentário previsto no próprio contrato, favor justificar. A administração, em circunstância da falta de tratamento previsto, realizou análise de impacto no tocante ao prejuízo ambiental, favor justificar. Quais são as justificativas acerca de um possível não cumprimento das metas estabelecidas no referido contrato? O Poder Executivo possui responsabilidade subsidiária no caso do não cumprimento dessas metas? Favor explanar. Em caso de dificuldade de conseguir autorizações, licenças ambientais, não eram essas já previstas desde a data em que foi insentado tal comprometimento? Caso existam, quais são as manifestações desses órgãos de licenças ambientais? Solicito cópias dessas informações oficiais. O interesse público referente à proteção do rio Mogi Guaçu, principalmente no recente e alarmante período de estiagem, fica prejudicado em detrimento de uma situação burocrática, ao que tudo indica, atrasada.
Vide, para tanto, as fotografias anexadas e enviadas ao vereador que subscreve esse requerimento por cidadãos que registraram informações de uma espuma branca acinzentada durante as manhãs no rio. Qual é o valor cobrado da tarifa de esgoto nos anos 2012, 2013, 2014 e 2015? O contrato de concessão dos serviços prevê um crescimento proporcional da tarifa de esgoto visando acompanhar a tarifa de água. Em caso positivo, qual a média em porcentagem deste crescimento de valores nos anos 2012, 2013, 2014 e 2015? O aumento da tarifa de esgoto se refere ao tratamento deste pela concessionária. Favor fundamentar. Não atingindo as metas acordadas no contrato de concessão, a administração entende como lógico o aumento exclusivo das tarifas de esgoto, a fim de acompanhar o valor da tarifa de água na proporcionalidade. O abastecimento de água tratado enquanto de esgoto seria no proporcional tratado, porém não foi executado, infringindo o espírito do contrato. Melhoria pública desta feita, como não houve o investimento, a população não está recebendo o que, em tese, faria jus, mas a tarifa de esgoto aumentou o seu valor, sem que ocorresse o serviço. Nesta falta de razoabilidade, tanto ao objeto não se incide, também o reequilíbrio orçamentário. Aparentemente, estando desproporcional o preço da tarifa de esgoto, que obedece ao crescimento entabulado, mas que não contou com a execução do serviço de tratamento firmado, não será justo o caso de estudar a administração do valor da referida tarifa à população, justificando-se pela inobservância do contrato e que, sem fim. Compreenda-se aqui o princípio da proporcionalidade. Favor justificar. Solicito que a resposta a esse requerimento seja também encaminhada ao Ministério Público dessa comarca para a ciência e se compreender que promova as providências judiciais que o caso requer. Plenário Ciro Ignato, 27 de agosto de 2015, Miguel Bragione, vereador. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor da matéria, vereador Miguel Bragione. Senhor presidente, senhores vereadores, cidadãos que nos acompanham nesta sessão, boa noite. Este requerimento, ele é endereçado à administração municipal, que por sua vez buscará dirimir essas dúvidas e esses acontecimentos que chegam aos ouvidos de nós, vereadores, pelas ruas, pelos comentários das pessoas. O que a gente busca com esse requerimento é saber qual é a porcentagem hoje, oficial, de tratamento do esgoto da cidade. A gente sabe, muitas respostas dessas nós temos ao conhecimento, e a gente sabe que a concessionária possui um comprometimento com a administração pública, avançado em um contrato de concessão, comprometimento este de atingir algumas metas. Então perguntamos se essas metas foram atingidas, referentes ao tratamento do esgoto, se o foram, como estão, se não foram, o porquê, a justificativa, e se não foram, ou seja, se o comentário que a gente ouve, a boca que usa, a boca pequena, prevalecer, se a administração previu, realizou, cogitou, ou de fato mesmo realizou um reequilíbrio orçamentário. Por outro lado, a gente indaga, a gente desdobra o requerimento, buscando informações acerca da tarifa de esgoto, que, ao que consta, ela está seguindo o ritmo do avançado, ou seja, daquilo que estava previsto no contrato. Porém, a gente não sabe se esse esgoto está sendo tratado como deveria. São duas situações. E eu encaminho ao Ministério Público com cópia tanto o pedido, o requerimento, e peço para que o Poder Executivo encaminhe a resposta também ao Ministério Público, porque este assunto é de total responsabilidade da Casa de Leis.
e o Ministério Público tem que saber que nós, legisladores e fiscalizadores do erário, estamos antenados, estamos buscando informações acerca desse assunto de interesse público relevante. Em suma, essas são 17, o requerimento é composto por 17 perguntas que visa a tais esclarecimentos. Esperamos que a administração nos responda o mais breve possível para darmos uma satisfação aos interessados nesta causa, que são todos os cidadãos. Continua em discussão o requerimento. Só gostaria de fazer alguns esclarecimentos, porque essas informações nós também buscamos, inclusive em algumas reuniões, não sei se o vereador participou ou não, que ocorreram inclusive aqui na Câmara, fazendo esclarecimentos sobre isso, sobre o quanto hoje está tratado o esgoto, como é que está o contrato. Eu acho que um dos pontos principais é que existe uma agência reguladora, que não foi mencionada no requerimento. Fala-se da administração municipal, mas existe uma agência reguladora específica para controlar esse contrato. E que com certeza tem atuado em cima do edital, do contrato, fazendo a sua fiscalização, com certeza. Então, só gostaria que aguardasse realmente a resposta, vamos ver o que vai ser respondido. Eu acho que não há problema nenhum em enviar a questão do Ministério Público, é totalmente transparente. Eu acho que até porque a agência reguladora tem até uma posição de fiscalização também necessária. E as informações que a gente tem é que realmente o contrato está sim sendo seguido. Pelo menos foram as informações que nos foram passadas até hoje. Inclusive, que existe a previsão tanto do reajuste da tarifa, da progressão da tarifa, como também do cumprimento da porcentagem de tratamento de esgoto. A informação que eu tenho, e que outros vereadores devem ter também, é que houve sim um atraso por um problema de uma passagem da tubulação do emissário do esgoto em uma propriedade particular, e que isso acabou atrasando, essa propriedade particular não autorizou passar pelo seu imóvel, demorou, parece que agora foi resolvido. Eu inclusive tive conversando com o representante da CETESB sobre isso, e eles informaram que realmente houve esse atraso porque tinha que ter uma autorização do proprietário do imóvel, e isso fez com que atrasasse o cronograma de execução, mas que provavelmente não iria comprometer que até o final desse ano teria que ter um cumprimento dessa meta. Então acho que é bom vir as respostas. Eu só estou fazendo esclarecimentos porque acho que não só eu, mas outros vereadores têm essa informação e já buscaram essa informação, porque também tem essa preocupação em controlar. Acho que o objetivo maior é que realmente o contrato seja cumprido, que principalmente o esgoto do município de Porto Ferreira seja realmente tratado, que é uma das grandes vantagens que nós vamos ter. Eu só gostaria de pedir assim, o cuidado com a tratativa dessas informações, porque a gente sabe que muitas coisas que são aprovadas aqui na Câmara já vai direto para a imprensa. E às vezes vira uma notícia que nem seja verdadeira. Então que se aguarde realmente vir a resposta, ter base nisso, para que depois seja divulgado com responsabilidade essa informação, principalmente no meio de redes sociais e imprensa, porque é uma coisa que às vezes pega um volume muito grande. Vamos aguardar vir a resposta e saber, porque até onde eu sei a agência reguladora tem controlado sim, muito de perto, esse processo todo. Então vamos aguardar a resposta, ver se confirma realmente isso, né? O requerimento está em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrários se levantem. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes à sessão. Requerimento 454, de autoria do vereador Miguel Bragione. Considerando que o Poder Executivo encaminhou o projeto de lei número 45/2015 sobre apreciação urgente, sem manifestar qualquer fundamentação, solicita a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, que seja oficiado o presente requerimento aos Conselhos Municipais de Cultura e Turismo para que se manifestem sobre a matéria em questão. Anexada, em observância às frequências, citações e atribuições que a mencionada pretensão legislativa incide a ambos os conselhos. Plenário Signato, 27 de agosto de 2015, Miguel Bragione, vereador. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Sérgio Martins. Senhor presidente, caros vereadores, senhoras vereadoras, público que nos acompanha aqui no plenário e em suas residências,
O projeto de lei citado no presente requerimento diz respeito ao Programa de Valorização às Iniciativas Culturais, PROVIC, programa que visa atender a população que trabalha ou que tem alguma atuação na área de cultura. E, como já foi dito aqui, quando da apresentação desse projeto, esse programa visa a subsidiar qualquer iniciativa cultural por parte da população. É uma forma de incentivar a cultura, promover a cultura, principalmente aquela cultura que é realizada nos bairros, pela população de forma geral. Este projeto de lei foi enviado, como a maioria dos projetos de lei de minha autoria, eu mando, até em respeito aos conselhos municipais, eu envio uma cópia a eles, para que se manifestem quanto ao teor do projeto de lei, ao texto ou alguma sugestão que porventura o conselho possa sugerir, até porque um conselho municipal tem como uma das suas principais atribuições essa ação, ou seja, sugerir alterações, mudanças, incorporações, enfim. E eu me lembro bem de quando eu apresentei da primeira vez esse projeto de lei, ele já foi apresentado várias vezes, ano a ano, desde o primeiro mandato meu aqui nessa casa, e somente este ano, graças a Deus, eu consegui convencer a prefeita a mandar de volta para essa casa. Mas ele foi, sim, submetido ao Conselho Municipal de Cultura. E pedi até que o Paulo, assessor nosso aqui, funcionário, buscasse essa resposta, mas infelizmente, como se trata de uma matéria muito antiga, quando eu fiz esse encaminhamento ao Conselho, o Paulo não localizou, mas ele foi sim submetido. Sugeriram na ocasião algumas alterações que foram feitas, e a justificativa, que talvez não tenha vindo no corpo do projeto de lei na época de quando foi apresentado esse projeto, acho que há 2 semanas atrás, é em função de um interesse de um grupo aqui de Porto Ferreira realizar um evento cultural, que eu agora não vou colocar aqui, mas no momento adequado, e até não compete a mim fazer isso, de um grupo que atua na área cultural, que pretende realizar um evento este ano ainda aqui na cidade de Porto Ferreira, que envolve pessoas de outras cidades, de toda a região. Então esse é o motivo do pedido de urgência que foi aprovado aqui nessa casa naquela ocasião. Então eu queria só esclarecer. Obrigado, boa noite. Requerimento continua em discussão. Em votação. Requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes à sessão. Requerimento 455, de autoria do vereador Miguel Bragione, subscrito pelo vereador Rômulo Ripa. No dia 22 de agosto, o Grupo Elo do Estúdio Elo de Dança Participação do 7º CRIARTE, Festival Competitivo de Dança de Taquaritinga, São Paulo. Representando o nome de Porto Ferreira, esse grupo de profissionais da arte da dança, as próprias espécies, ocorreu junto de outras 42 companhias inscritas. Mais de 100 coreografias foram exibidas a uma banca avaliadora de conhecimento técnico. A apresentação durou horas e avançou à madrugada do dia 23 de agosto. Segundo nota institucional, mais de 600 bailarinos participaram deste encontro artístico, vindo de cidades do estado de São Paulo, de Santa Catarina e do Amazonas. O grupo Elo de Dança Juvenil e Adulto com Louvor atingiu o primeiro lugar geral do festival com a nota 9.9, perante as seguintes colocações de suas coreografias. Primeiro lugar, jazz avançado insofreável. Primeiro lugar, jazz juvenil quebrando a rotina. Primeiro lugar, balé clássico juvenil Sereias.
Primeiro lugar, estilo livre avançado, pungente. Segundo lugar, estilo livre juvenil, saudades doce. Segundo lugar, contemporâneo, depois dos seus adeus. Em razão do resultado desse esforço magnífico que traz pujança ao cenário cultural ferreirense e vencendo os obstáculos do cotidiano ante o raro incentivo do poder público, mas contando com o incomensurável apoio dos cidadãos e pais de alunos, requeira a Vossa Senhoria, obedecidas às normas regimentais, seja oficiado ao Estúdio Elo de Dança, em especial as diretoras dessa escola de arte, Juliana Mara Rosa Costa e Gisele da Silva Piscinati, bem como ao coreógrafo Wellington Conceição e o grupo Elo. Um voto de congratulações por elevar o nome de Porto Ferreira na citada área artística e ratificar o notório desempenho observado nas memoráveis conquistas. Plenário Sirignati, 27 de agosto de 2015, Miguel Bragione, vereador, Rômulo Ripa, vereador. Requerimento está em discussão. Em votação. Requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes à sessão. Requerimento 456, de autoria do vereador Miguel Bragione. Requer a Vossa Senhoria, obedecidas às normas regimentais, seja oficiado ao excelentíssimo deputado Fernando Baleia Roça, PMDB, solicitando aos mesmos destinar emenda parlamentar no importe de 220 mil em prol da Irmandade Misericórdia de Porto Ferreira, mantenedora do Hospital Dona Balbina, de forma urgente para a manutenção deste monossocômio que presta serviços essenciais a toda a população. Certo de contar com o apoio do nobre parlamentar, aproveito-me para externar votos de elevada estima e consideração. Plenário Sirignati, 27 de agosto de 2015, Miguel Bragione, vereador. Requerimento está em discussão. Em votação. Requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes à sessão. Requerimento 457 trata do mesmo assunto e o mesmo valor. Eu solicito ao vereador a dispensa da leitura. Só está sendo encaminhado ao deputado Léo Oliveira, correto? Então o requerimento pede 220 mil reais para o Hospital Dona Balbina, só que sendo encaminhado ao vereador Léo Oliveira. O requerimento está em votação. Aliás, o requerimento está em discussão. Em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes à sessão. Requerimento 458, de autoria do vereador Rômulo Ripa. Requer a Vossa Senhoria, obedecida às normas regimentais, seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando as mesmas seguintes informações. Existem débitos da administração pública ferreirense, direta e indireta, com a empresa concessionária dos serviços de água e esgoto no município? Se sim, qual o valor total? Se sim, enviar relação identificando quais imóveis, repartição pública, valores e datas de referência de cada um dos débitos existentes. Existem débitos da administração pública ferreirense, direta e indireta, com as empresas concessionárias distribuidoras de energia elétrica do município? Se sim, qual o valor total? Se sim, enviar relação identificando quais os imóveis, repartição pública, valores e datas de referência de cada um dos débitos existentes. Plenário Sirignati, 27 de agosto de 2015, Rômulo Ripa, vereador. Requerimento está em discussão. Em votação. Requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes à sessão, com ausência do vereador Gilson Strozzi. Requerimento 459 de 2015, de autoria do vereador Rômulo Ripa. Requer a Vossa Senhoria, obedecida às normas regimentais, seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando as seguintes informações. Enviar cópia do decreto número 29, de 20 de março de 2015. Enviar cópia dos relatórios de controle interno da administração pública municipal referente aos meses de 2015. Plenário Sirignati, 27 de agosto de 2015, Rômulo Ripa, vereador.
O requerimento está em discussão. Em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com ausência do vereador Gilson Alberto Strozzi. Requerimento 460, de autoria do vereador Rômulo Ripa. Requeira a Vossa Senhoria, obedecidas às normas regimentais, seja oficiada a Senhora Prefeita Municipal solicitando as seguintes informações. Sobre as obras realizadas na construção de quadra esportiva no Jardim Santa Marta. Qual o motivo da paralisação das obras? Enviar cópia do contrato entre empresa contratada e Prefeitura Municipal de Porto Ferreira para a execução da obra, bem como no memorial descrito e do cronograma financeiro e orçamentário. Existiram adiantamentos a este contrato? Se sim, enviar cópia destes, bem como as solicitações justificativas e autorizações de cada aditamento efetuado. Qual a origem dos recursos para a execução dessas obras? Quais os pagamentos já efetuados a esta empresa no que diz respeito à execução dessa obra? Enviar cópia das medições para pagamento já efetuadas nesta obra. Quem é o responsável pela realização das medições para pagamento? No mesmo local, diversas outras empresas já foram contratadas para a execução de obras. Identificar as datas, as empresas que já foram contratadas para a realização das mesmas obras e os motivos pelo não término da mesma. Plenário Sirignati, 27 de agosto de 2015, Rômulo Ripa, vereador. O requerimento está em discussão. Em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes à sessão, com ausência nessa votação do vereador Gilson Strozzi. Requerimento 461, de autoria do vereador Rômulo Ripa. Requeira a Vossa Senhoria, obedecida às normas regimentais, seja oficiada a Senhora Prefeita Municipal solicitando as mesmas seguintes informações. Enviar cópia do contrato de celebração de convênio para o programa Segundo Tempo do município, bem como os seus anexos. Qual a alimentação fornecida aos munícipes atendidos por este programa? De quem é a responsabilidade de elaboração do cardápio fornecido aos atendidos no programa? Identificar os servidores que atuam na execução e gestão do programa Segundo Tempo, bem como o regime de contratação, horário e local de trabalho. Quais os horários e locais de desenvolvimento das atividades do programa Segundo Tempo? Quantos munícipes são atendidos em cada um dos pontos de atendimento do programa? Quem é fornecedor de alimentação para o programa? Qual o regime de contratação? Enviar cópia das relações mensais discriminadoras de despesas com alimentação do programa desde o início do programa. Quais as atividades desenvolvidas com os munícipes atendidos pelo programa do município? Plenário Sirignati, 27 de agosto de 2015, Rômulo Ripa, vereador. O requerimento está em discussão. Fará uso da palavra o vereador Sérgio Martins. Senhor presidente, caros vereadores, senhoras vereadoras, eu estive, a título de informação, eu não sei qual que é o objetivo do vereador Rômulo Ripa, de apresentar esse requerimento, mas como o texto trata especificamente ou principalmente da alimentação, eu sei que houve um problema na alimentação, no fornecimento de alimentação. Eu estive na prefeitura semana passada e, coincidentemente, o diretor do departamento de esportes e lazer estava em entendimento com a responsável pela licitação. E houve, sim, um problema. Me parece, estou falando aqui, posso estar repassando alguma informação de forma equivocada, mas houve o contrato de fornecimento dessa alimentação foi feito por um período menor ao estabelecido pelo programa, ou seja, houve um erro, sim. Não se sabe por quem. Eu ali participando, apenas observando o que estava sendo discutido, houve um erro, não se sabe por quem. Essa resposta vai servir para isso também, mas que
o prazo do contrato de fornecimento de alimentação junto ao fornecedor, que me parece, da Supermercado Vila Rica, foi por um tempo menor a existência do contrato do segundo tempo. E então essas informações virão na resposta, mas eu acho importante sim que esteja sendo motivo de requerimento mais uma vez esse programa que foi trazido por mim nessa cidade pela primeira vez em 2006, quando eu era ainda chefe da seção de esportes, e é um programa que é frequentemente fiscalizado pelo Ministério do Esporte. E graças a Deus, desde a primeira vez de quando esse programa veio para Porto Ferreira, o Ministério do Esporte vem à cidade, fiscaliza e não encontra nenhuma falha. Então essa é uma falha que aconteceu em função de um problema administrativo que envolveu outro órgão do governo, que quero crer já tenha sido equacionado, e as crianças com certeza voltarão, se é que já não voltaram, a receber essa alimentação. Então, acho importante que o requerimento seja aprovado para que se possa esclarecer essa situação. Obrigado. Continue a discussão. Em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes da sessão, com ausência nessa votação do vereador Gilson Strozzi. Requerimento 462, de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes. Considerando que a prefeita municipal tem comentado que iria abrir novas vagas e contratar profissionais, principalmente na área da saúde, requeira a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiada a senhora prefeita municipal solicitando as mesmas seguintes informações. Qual o índice que a folha de pagamento atingiu até o final do mês de agosto, frente à receita, conforme prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal? A Prefeitura Municipal pretende abrir novos concursos para a contratação de servidores efetivos? Quais cargos e quantidades de vagas? Justificar os motivos. Qual o impacto que haverá na folha de pagamento com essas contratações? Informar o valor em reais e em porcentagens que representará a mais da folha de pagamento. Serão contratados mais monitores de creche para atender às necessidades de vagas? Caso negativo, informar o motivo. Qual o valor total da folha de pagamento atual da Prefeitura Municipal? Informar o valor que representa a folha de pagamento dos cargos em comissão ocupados por livres nomeações, ou seja, não efetivos. Qual o atual número de servidores ativos efetivos em comissão de livre provimento da Prefeitura Municipal de Porto Ferreira? Informar o número por departamento. Quantos servidores públicos municipais efetivos ou em comissão de livre nomeação estão cedidos para outros órgãos do governo do Estado Federal? Ou ainda as entidades, instituições, sindicatos, entre outros locais? Enviar em anexo uma relação de todos os servidores por órgão, entidade, instituição, entre outros locais, que estão trabalhando em locais que não sejam da Prefeitura Municipal diretamente. Informar quantos servidores estão atualmente afastados por motivo de saúde. Informar quantos servidores estão atualmente remanejados de função por motivo de saúde. Plenário Sirignato, 27 de agosto de 2015, Luiz Antônio Moraes, vereador. O requerimento está em discussão. Senhores vereadores, eu apresento essa matéria porque eu tenho ouvido muitas pessoas comentar sobre a questão da Prefeitura abrir concurso público. E, inclusive, pessoas já vindo perguntar quando é que vai ser o concurso, que vai ter vaga na guarda, que vai ter vaga na área de saúde, enfermagem. E eu fico um pouco preocupado quando eu vejo isso, porque nós sabemos que a folha de pagamento da Prefeitura, ela tem um custo fixo. E agora, com a queda da receita, da arrecadação, com certeza essa folha vai representar mais frente à receita do município. Diante desse cenário, é lógico que se pegarmos o primeiro quadrimestre, de janeiro a abril, ele vai ter uma folga na folha de pagamento, porque é justamente os meses onde se arrecada mais.
você tem a entrada de IPTU, IPVA, houve aí um pagamento da dívida ativa. Então, com certeza, se pegarmos o primeiro quadrimestre, a folha de pagamento vai estar representando menos. Mas se a gente pegar agora o segundo quadrimestre, está encerrando hoje, agosto, com certeza já vai ser diferente. E se pegarmos o terceiro, então, que vai até o final do ano, a folha de pagamento vai representar mais ainda, porque com certeza esse segundo semestre agora, a receita do município vai ter uma queda considerável, como a gente está vendo através das próprias publicações da Prefeitura, que já está ocorrendo. Então, diante disso, o que justifica a Prefeitura, primeiro, a base legal para abrir esses concursos, e segundo, a gente está ouvindo falar em situações que são importantes. É lógico, se o município tivesse uma situação financeira boa, precisa realmente de mais guardas municipais, precisa de um quadro maior na saúde, com certeza. Porém, eu não sei se é possível fazer isso nesse momento. E outra situação que eu questiono aqui no requerimento, que me preocupa um pouco, é também sobre a questão da área de educação. Porque a gente ouviu falar no TAC, que a Prefeitura fez para aumentar vagas em creche, e para isso nós já sabemos que o próprio departamento já disse que tem que contratar mais monitor. Então, se for contratar mais monitor, se for contratar profissionais da área de saúde, guarda municipal, enfim, a Prefeitura tem fôlego na folha de pagamento, na sua receita, para fazer todas essas contratações? Ou para fazer as contratações vai ter corte em cargos comissionados? Qual é a ação que vai ocorrer para permitir que isso aconteça? Então, diante desses fatos, estou buscando essas informações para que a Câmara possa acompanhar mais de perto e poder, inclusive, informar a população se realmente vai ocorrer. Eu vi esse final de semana, publicando no jornal, o extrato da contratação de uma empresa para fazer concurso público. Eu não sei quais são os cargos, mas pelo jeito, aquilo que a gente está ouvindo na rua sobre concurso está acontecendo. Que a Prefeitura já está fechando a contratação de uma empresa para realizar concurso público. Hoje a Prefeitura, eu não posso afirmar com certeza, mas eu acho que o primeiro quadrimestre deve ter dado em torno de 49% da sua receita gasta com folha de pagamento. Porém, nos últimos quadrimestres anteriores, estava estourando o limite potencial de 51,3%, chegou a dar mais de 52%. E cair para 49%, que caísse para 47%, não significa que ela está numa situação confortável para contratar mais. Então, acho que tem que ter uma avaliação muito rigorosa nesse momento, porque qualquer empresa que tivesse uma folha de pagamento que representasse 50% do seu custo, não sobrevive. E a Prefeitura tem que tratar mais ou menos da mesma forma. Então, talvez é o momento, se teve um fôlego na folha de pagamento, pensar em como equacionar essa situação antes de sair contratando. Contratar só realmente aquilo que for estritamente necessário. Talvez o quadro esteja vago na administração, mas precisa ver até onde é necessário preencher. Então, eu acho que cabe aí uma reflexão, e eu me coloco à disposição para debater isso com os diretores, com a prefeita, e acredito que todos os vereadores também, porque a nossa preocupação aqui não é de gerar concurso ou de vetar concurso, mas sim a responsabilidade da gestão pública em realizar concursos frente à situação financeira que o país atravessa, não é só Porto Ferreira. Se nós tivéssemos um cenário financeiro positivo, assim mesmo ainda teríamos que avaliar quais são os cargos que serão abertos, aonde está se aplicando esse recurso do município, quais são as prioridades. A prioridade é colocar 2 UBS em funcionamento, porque conseguiu uma verba e o prédio está em construção, ou é aumentar a vaga em creche, porque as famílias não têm onde deixar as crianças, estão precisando trabalhar, e não tem vaga na creche municipal. Então, acho que essa prioridade, quem está à frente da administração deve estar analisando. E nós aqui na Câmara gostaríamos de entender, poder acompanhar, e nos colocamos, acredito que todos os vereadores, eu me coloco à disposição até para, se necessário, discutir isso junto à administração municipal. Sei que não cabe ao vereador, essa é uma autonomia
exclusiva do Executivo, e nós vamos estar aqui para fiscalizar essa questão do limite prudencial. Se o limite prudencial agora em agosto estiver acima, a Prefeitura não pode executar essas contratações. Agora, acho que cabe uma análise sobre o que está se buscando na gestão municipal, quais são os cargos que vão abrir concurso, qual que é a real necessidade desses cargos, que eu tenho um pouco de preocupação. Já tivemos muitas polêmicas, inclusive no último concurso público municipal. Sabemos a necessidade, volto a dizer, de contratação de monitor de creche. Inclusive no jornal a gente está vendo algumas chamadas, por exemplo, esse final de semana eu vi chamando lá auxiliar administrativo, 2 ou 3 cargos de auxiliar administrativo, professores, tudo bem, que existe uma necessidade, mas eu acho que cabe uma análise, e esse requerimento busca não só informação, mas fazer com que a administração municipal pare e reflita sobre o que está fazendo. O momento não é para ações, acho que nesse sentido, tem que ser com muita cautela, principalmente no que se refere a concurso público, se for necessário, realmente naquilo que tiver a real necessidade. É esse o objetivo do requerimento que eu peço aos vereadores que aprovem. O requerimento está em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes à sessão, com a ausência do vereador Gilson Strozzi nesta votação. Requerimento 463, de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes. Requeira a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiada a Senhora Prefeita Municipal solicitando as seguintes informações. As condições previstas no contrato renovado para a concessão de transporte público coletivo prevê o atendimento das regras estabelecidas na Lei Municipal 3.013, de 26 de novembro de 2014. Informar qual o artigo ou item do contrato que atende às regras da presente Lei Municipal. Anexar as respostas deste requerimento ao anexo 11, mapa de localização dos pontos de parada de ônibus previsto no item 2.2 do edital do contrato número 44 de 2000, que foi renovado e prorrogado por mais 15 anos, agora em 2015. Plenário Ciro Ignato, 27 de agosto de 2015, Luiz Antônio de Moraes, vereador. O requerimento está em discussão. Senhores vereadores, esse requerimento, eu fiz um requerimento há umas 3 semanas atrás, há um mês, e veio a resposta, eu estava analisando, é referente à renovação do contrato de transporte coletivo urbano. A Prefeitura Municipal renovou o contrato com a Transporte Concessão por mais 15 anos. Esse contrato havia sido assinado no ano 2000, venceu agora, foi renovada a concessão por mais 15 anos. Entre outras coisas que eu estou analisando, envolve lá a questão de pontos. Só para a gente ter uma noção, foi definido mais ou menos 32 pontos com cobertura, que é esses que estão trocando na cidade, e acho que 105 sem cobertura. São vários pontos só com aquele postinho. Acho que aí a Prefeitura perdeu uma grande oportunidade, porque do último contrato, celebrado em 2000, há 15 anos atrás, é isso que eu estou buscando nesse anexo, porque a informação que eu tinha era essa. No ano de 2000, já foi estipulado que tinham que ter 25 pontos cobertos. Para esse contrato agora renovado para os mais 15 anos pela frente, aumentou apenas 7. Foi para 32. E são 105 pontos na cidade somente com postinho, sem assento, sem cobertura, mesmo a população precisando ter melhores condições para guardar, inclusive embaixo de sol e chuva, em vários pontos da cidade. Então acredito que a Prefeitura perdeu aqui a grande oportunidade de melhorar a estrutura do transporte coletivo, não só nas rotas, nos veículos, mas também nos pontos de ônibus. E outro ponto que eu estou questionando aqui, então estou pedindo esse anexo 11 justamente para isso. Mas outro ponto importante que eu não vi no contrato de 2000, não existia, é lógico, no contrato de 2000, e na documentação que me veio, eu não vi a inclusão disso na renovação do contrato, que já foi firmado, a previsão do atendimento da Lei Municipal 3.113, de 2014 agora, que inclusive é um projeto de lei de autoria do vereador Sérgio Martins, que trata das paradas para deficientes, aonde ele tem o direito
de embarcar no veículo em locais fora do ponto de parada. Essa lei foi aprovada pela Câmara e o próprio texto da lei diz que a lei está em vigor, que quando da renovação do contrato, essa medida seria aplicada. Eu não vi isso no novo contrato de concessão. Então estou pedindo aqui no requerimento para que nos apontem aonde nesse contrato firmado em maio está atendendo essa legislação que é vigente de autoria do vereador Sérgio Martins, que trata do embarque de pessoas com deficiência em toda a rota do município de Porto Ferreira. É esse o objetivo do requerimento. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes à sessão, ausentes à votação, vereador Rômulo Ripa e Gilson Strozzi. Requerimento 464, de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes. Considerando que a Prefeitura Municipal, através do processo número 189/2014, na modalidade de tomada de preço número 5 de 2014, prevê a contratação de uma empresa para consultoria e assessoria jurídica no direito administrativo, especialmente para trabalho junto ao Tribunal de Contas do Estado. Considerando que esse processo foi reaberto agora em 2015, requer a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiada a Senhora Prefeita Municipal, solicitando as mesmas seguintes informações. O processo 189/2014 foi concluído e contratado alguma empresa. Por quais motivos o processo 189/14 está sendo reaberto agora em 2015? Quais os serviços da empresa que foi contratada deverá prestar à Prefeitura Municipal, assessoria jurídica no direito administrativo junto ao Tribunal de Contas do Estado? Apresentar a base legal para esse tipo de contratação. Os advogados da Procuradoria da Prefeitura não são contratados para esse serviço? Por qual motivo os advogados da Procuradoria da Prefeitura não podem realizar esse serviço junto ao Tribunal de Contas do Estado? Após refletir sobre as respostas que serão apresentadas a esse requerimento, não seria viável cancelar esse processo e manter o trabalho com os servidores da Procuradoria já existente, economizando recursos públicos. Justificar os motivos. Plenário Sirignati, 27 de agosto de 2015, Luiz Antônio de Moraes, vereador. O requerimento está em discussão. Em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes à sessão. Ausente à votação, o vereador Gilson Strozzi. Requerimento 465, de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes. Requeira a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiada a Senhora Prefeita Municipal, solicitando as mesmas seguintes informações. Qual a justificativa e finalidade da Prefeitura Municipal contratar uma empresa para prestar serviços de supervisão e fiscalização de arbitragem esportiva? Anexar a essa resposta edital completo do pregão presencial de número 55/15 e do contrato firmado com a empresa vencedora. Caso tenha sido concluído o processo, caso contrário, deverá enviar assim que concluir, mesmo que posterior à resposta desse requerimento. Anexar cópia do calendário de eventos do Departamento de Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal para 2015 e 2016, se estiver pronto. Plenário Sirignati, 27 de agosto de 2015, Luiz Antônio de Moraes, vereador. O requerimento está em discussão. Senhores vereadores, analisando o jornal também oficial da semana passada, teve uma situação que me chamou a atenção. A Prefeitura está contratando uma empresa para fazer serviços de supervisão e fiscalização de arbitragem esportiva. Eu sei que existe uma empresa que já presta o serviço de arbitragem. Feito porque os árbitros, campeonatos municipais de futebol, vôlei, né? Então a Prefeitura parece que faz uma licitação e tem uma empresa vencedora para fazer a arbitragem das competições. Mas agora eu não sei se foi publicado errado, mas está claro lá. É um edital, um extrato, edital do pregão presencial 55/2015, firmando contrato para supervisão, serviço de supervisão e fiscalização
da arbitragem esportiva. Então fiz o requerimento buscando essa informação para entender o que será esse serviço. Uma vez que você já tem as empresas que prestam o serviço de arbitragem, você tem o departamento que deveria estar fiscalizando isso, então agora vai se contratar essa empresa para fiscalizar essa arbitragem. Eu sinceramente não entendi, estou pedindo cópia dessa documentação para que a gente possa avaliar e dar oportunidade também para que o departamento possa esclarecer, porque não foi só a mim, outras pessoas viram, também vieram questionar sobre esse fato. Então o requerimento busca informações nesse sentido. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes à sessão, com ausência nessa votação do vereador Gilson Strozzi. Requerimento 466, de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes. Considerando que a Escola do SESI de Porto Ferreira presta um ensino de reconhecida qualidade, que trouxe vários benefícios para a região onde foi instalada, além da oferta de educação escolar, considerando que a escola já tem a imunidade de cobrança do ISSQN, porém está tendo uma despesa considerável com taxas de localização e licença, visando praticar uma justiça financeira pelo grande ganho para o município, que foi a instalação dessa unidade escolar, principalmente no bairro onde está localizado, que teve grande expansão e melhoria social para a região, requeira a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiada a senhora prefeita municipal solicitando as mesmas seguintes informações. É possível conceder a isenção da taxa de localização e licença municipal da unidade escolar SESI, localizada no Parque Residencial José Gomes, nesse município, referente ao exercício de 2015 e dos próximos anos de forma permanente. Caso seja possível, em quanto tempo essa situação será resolvida? Caso não seja possível conceder essa imunização de cobrança, justificar os motivos. Segue em anexo alguns documentos da unidade e das referidas cobranças. Plenário Serignato, 27 de agosto de 2015, Luiz Antônio de Moraes, vereador. O requerimento está em discussão. Em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes à sessão, com ausência nessa votação do vereador Gilson Strozzi. Requerimento 467, de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes. Requeira a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiada a senhora prefeita municipal solicitar as mesmas seguintes informações. Qual o valor arrecadado com o IPTU do ano de 2014 por bairro? Qual o valor arrecadado com o IPTU de janeiro a agosto de 2015 por bairro? Qual o valor arrecadado com o ISSQN em 2014? Qual o valor arrecadado com o ISSQ em janeiro de agosto de 2015? Qual o valor arrecadado com o IPVA em 2014? Qual o valor arrecadado com o IPVA de janeiro a agosto de 2015? Qual o valor arrecadado com outras taxas e impostos de 2014? Qual o valor arrecadado com outras taxas e impostos de janeiro e agosto de 2015? Qual o valor recebido em Porto Ferreira pelo FPM, Fundo de Participação dos Municípios de 2014? Qual o valor recebido em Porto Ferreira pelo Fundo de Participação dos Municípios de janeiro a agosto de 2015? Qual o valor recebido em Porto Ferreira pelo Fundeb 2014? Qual o valor recebido em Porto Ferreira pela Fundeb de janeiro a agosto de 2015? Qual o valor recebido do governo federal e estadual? Informar separadamente de emendas de deputados, convênios e outros. Plenário Serignato, 27 de agosto de 2015, Luiz Antônio Moraes, vereador. O requerimento está em discussão. Em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes à sessão, com a ausência do vereador Gilson Strozzi nesta votação. Requerimento 468, de autoria da vereadora Edith Pereira da Silva Sebastião. Requeira a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiada a senhora prefeita municipal solicitar as mesmas seguintes informações. Quais os motivos para as obras de asfaltamento do Parque Residencial Porto Belo estarem paralisadas? Qual é a previsão para a retomada das obras? Justificativa. Moradores do bairro têm questionado sobre a conclusão da obra. Plenário Serignato, 27 de agosto de 2015, Edita Pereira Sebastião, vereadora.
O requerimento está em discussão. Em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes a esta sessão, com ausência na votação do vereador Gilson Strozzi. Requerimento 469, de autoria da vereadora Edith Pereira da Silva Sebastião. Requer a Vossa Senhoria, obedecidas às normas regimentais, seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando as seguintes informações. Quais os motivos para as obras de asfaltamento do Jardim Centenário estarem paralisadas? Qual é a previsão para a retomada das obras? Justificativa. Moradores do bairro têm questionado sobre a conclusão da obra. Plenário Sirignado, 27 de agosto de 2015, Edith Pereira da Silva Sebastião, vereadora. O requerimento está em discussão. Em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes à sessão, com ausência nesta votação do vereador Gilson Strozzi. Indicações. Indicação 325 do vereador Gilson Strozzi, sugerindo que seja instalado em ponto de ônibus circular coberto de fronte à antiga escola do SESI na Vila Santa Maria. 326 do vereador Gilson Strozzi, sugerindo o plantio de uma árvore de fronte à antiga escola SESI na Vila Santa Maria. 327 do vereador Miguel Bragione, sugerindo a instalação de redutor de velocidade à rua Albino Moraes Pérez, nas proximidades do número 130 do Jardim Anésia. 328 do vereador Miguel Bragione, sugerindo poda do mato na sarjeta da rua Augusto César do Nascimento, nas proximidades do cruzamento da rua João Vicente Araújo. 329 do vereador Miguel Bragione, sugerindo disponibilizar um servidor para a limpeza do centro de turista no José Vaz Vaz. 330 do vereador Luiz Antônio de Moraes, sugerindo dar denominação ao palco construído espaço junto ao Centro Cultural de André Luiz Ferreira da Silva. 331 do vereador Luiz Antônio de Moraes, sugerindo dar denominação do Centro Atendimento de Animal Olávio Ribaldo ao prédio no qual funciona o atendimento e a castração de animais domésticos. 333 do vereador Elcio Arruda, sugerindo a instalação de placas em diversos pontos do município com número da lei federal contra os maus tratos dos animais e como denunciar. 333 do vereador Elcio Arruda, sugerindo a reativação do serviço de ecoterapia no município. 334 do vereador Elcio Arruda, sugerindo a construção de novos conjuntos habitacionais do município. 335 do vereador Sérgio Martins, sugerindo dar denominação do palco fixo Benedito Sebastião Antonino, Tuta. 336 do vereador Marcelo Neri, sugerindo dar denominação de Evelco Fonte Salzano no palco fixo no recinto da antiga FEPASA. Palavra livre final. Escrito para a palavra livre inicial, o vereador Miguel Bragione. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, cidadãos que nos acompanham nesta sessão, eu pedi a palavra livre inicial para me manifestar acerca de alguns requerimentos que hoje tramitaram por esta casa, dentre eles o 448, que eu peço por informações sobre a parceria firmada com o programa Acessa São Paulo. Faz quase 5 meses que não tem toner para as impressoras do programa Acessa São Paulo instalado na Biblioteca Municipal desta cidade. Recebi esse reclame de cidadãos, usuários do programa, e que me relataram, desde abril mais ou menos, que esse fato está ocorrendo e que a administração não supriu essa necessidade, a troca de um toner que equivale, sei lá, R$25, R$30. Também hoje estive na Biblioteca Municipal e novamente fiquei chateado ao ver todos os livros cobertos por uma capa de plástico. Fotografei e vou depois compartilhar com a população, ao menos pelas minhas redes sociais, para que tome conhecimento desse caso. Eu estou desde 2013 pedindo à administração que dê a atenção à Biblioteca Municipal, quer seja por meio de iniciativa de anteprojeto já apresentado nesta casa, quer seja por manutenção desse espaço que muito serve aos estudantes de nossa cidade
e as pessoas que gostam e apreciam a leitura. E desde 2013, o problema de goteira na biblioteca vem se agravando, e já fiz até um requerimento há poucas sessões, já foi respondido de que seria reparado esse problema, mas a quem quiser ver, conferir, ou seja, ao São Tomé, que é melhor ver para crer, basta comparecer na biblioteca e verá que todos os livros estão cobertos por precaução das servidoras daquele espaço, para que evite que a água proveniente de chuva caia nesses livros, sobre esses livros. Procedi também a informações sobre as funções desempenhadas pelos agentes de controle de vetores, e como o presidente da Câmara se manifestou muito bem a respeito dos desvios de função, olha o contrassenso. Nós indagamos se existem pessoas, agentes do controle de vetores, desviados da sua função essencial pelo processo seletivo. E aí, a administração nos respondeu, o departamento nos respondeu que é possível que haja, mas não determinou. Olha, são 2, são 3, não há, não especificou. Nós tivemos que fazer um outro requerimento buscando por essas informações. Só que chega a esta casa um projeto de lei da administração municipal, ou seja, da prefeitura, solicitando a criação de mais cargos para o controle de vetores. Aí fica a interrogação: será que esses cargos, depois, numa hipótese de aprovada essa lei na Câmara, será que esses cargos também vão ser desviados de função ou vão obedecer à função essencial do concurso? Fiz também alguns requerimentos sobre pintura de lombadas, que está caótico na cidade, o trânsito nem se fala. Sobre o lançamento, sobre a instalação de postes de iluminação no Parque Residencial Porto Belo 2, foi pedido de alguns moradores, e encaminharam um pedido dizendo que o Porto Belo 2 está um breu total, o acesso ao bairro, e encaminharam-me por mensagem. Então está aí registrado o pedido. Enfim, são estas as demandas e algumas das justificativas pertinentes a esses requerimentos. Fazendo uso da palavra livre inicial, o vereador Sérgio Martins. Obrigado, senhor presidente. Apenas para esclarecer a dúvida com relação ao serviço de fiscalização de arbitragem. Na verdade, eu recebi uma mensagem do diretor do Departamento de Esportes, que está acompanhando a nossa sessão, e que deve ter havido um erro na publicação. Na verdade, é execução do serviço de arbitragem para campeonatos de futebol, futebol varziano, campeonato de futsal municipal que está aí para recomeçar. Então, na verdade, é execução do serviço de arbitragem, não é fiscalização. Então, não sei se houve um erro no edital ou, enfim, onde está o erro. Mas é só execução do serviço de arbitragem, tá? Obrigado. Senhores vereadores, não havendo mais nenhum vereador inscrito e também já chegando ao nosso horário final do expediente, nós temos várias matérias para votar na sessão de hoje, na ordem do dia, vários projetos de leis. Eu solicito aos vereadores a dispensa do intervalo regimental, que haveria agora, para que possamos passar direto para a ordem do dia e discutir e votar os projetos na pauta. Havendo concordância do plenário, quanto à dispensa do intervalo regimental, entramos para a ordem do dia. Primeiro projeto, o projeto de lei número 43/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Unicep, Centro Universitário Paulista. O projeto foi discutido e votado na semana passada. Ele trata de um convênio para que a Unicep possa fazer trabalhos de castração de animais em parceria com o município de Porto Ferreira. O projeto está em segunda discussão e votação. Como a matéria já foi lida semana passada, eu coloco diretamente em discussão.
Em votação, o projeto de lei número 43 de 2015. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. O projeto foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes na sessão. Projeto de lei complementar número 5 de 2015, número 4 de 2015, na mesa da Câmara. Parecer em conjunto das comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento. Parecer constitucional, nada opor, fica no mérito para ser discutido em plenário. O parecer está em discussão. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes na sessão. Projeto de lei número 4 de 2015, que altera o anexo 1 e cria o anexo 1A e altera o dispositivo na Lei Complementar 139 de julho de 2014, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Porto Ferreira e da outras providências. A matéria do projeto é extensa, os vereadores já receberam a matéria através de e-mail, já analisaram o conteúdo. Eu solicito a dispensa da leitura na íntegra do projeto de lei. Havendo concordância do plenário, fazemos os esclarecimentos que o projeto de lei ele altera algumas regras na estrutura administrativa da Câmara e principalmente cria a definição de requisitos para provimento de escolaridade para a contratação dos cargos da administração do Legislativo. O projeto de lei está em discussão. Em votação, o projeto de lei complementar número 4 de 2015 foi aprovado por unanimidade dos vereadores em primeira discussão. O projeto de lei complementar número 5 de 2015, de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes. Parecer em conjunto das comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento ao projeto de lei complementar número 5 de 2015. Constitucional, nada opor, fica no mérito para ser discutido em plenário. O parecer em conjunto está em discussão. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes à sessão. Projeto de lei complementar número 5 de 2015, que altera a tabela 2 e cria os parágrafos 1º e 2º ao artigo 13 da Lei Complementar 97, que dispõe sobre o zoneamento e ocupação do solo. O projeto de lei foi encaminhado aos vereadores, já é de conhecimento de todas as alterações propostas. Eu solicito aos vereadores a dispensa da leitura na íntegra da matéria. Havendo concordância do plenário, o projeto de lei complementar número 5 de 2015 está em discussão. Em votação, projeto de lei número 5, projeto de lei complementar número 5 de 2015 foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes à sessão em primeira discussão. Projeto de lei complementar número 6 de 2015, de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes. Parecer em conjunto das comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento. Constitucional, nada opor, fica no mérito para ser discutido em plenário. O parecer segue assinado pelos membros da Comissão de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento. O parecer está em discussão. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes à sessão. Projeto de lei complementar número 6 de 2015, que altera os parágrafos 1º e 2º do artigo 99 da Lei Complementar 77, de dezembro de 2007. O projeto de lei foi encaminhado aos vereadores. Ele visa uma alteração no artigo que trata da questão da aplicação da alíquota do IPTU sobre imóvel ou edificação. O projeto de conhecimento dos vereadores, eu solicito a dispensa da leitura na íntegra da matéria.
Havendo concordância do plenário, o projeto está em discussão. Em votação, projeto de lei complementar número 6 de 2015 foi aprovado em primeira discussão por unanimidade dos vereadores. Projeto de lei número 4 de 2013, de autoria do vereador Sérgio Martins. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, constitucional, nada opor, fica no mérito para ser discutido em plenário. O projeto de lei determina a inclusão no site da Prefeitura do município de Porto Ferreira de relação de licenças de funcionamento expedidas para suas respectivas datas de validade a imóveis com capacidade superior a 200 pessoas de lotação. O parecer é constitucional, nada opor, fica no mérito para ser discutido em plenário. O parecer está em discussão. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade dos vereadores. O projeto de lei número 4 é de conhecimento dos vereadores, é do ano 2013, estava aqui na casa. Eu solicito aos vereadores a dispensa da leitura da matéria. Havendo concordância do plenário, o projeto de lei está em discussão. Com a palavra, o vereador Sérgio Martins, autor da matéria. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, esse projeto de lei aqui, como já foi lido pelo presidente, determina a inclusão no site da Prefeitura da relação das licenças de funcionamento expedidas pelos órgãos municipais, inclusive Corpo de Bombeiros. Como já foi lido também, esse projeto de lei é de fevereiro de 2013, ou seja, tem mais de 2 anos que foi apresentado, e foi apresentado na época daquele incêndio, daquele incêndio que aconteceu na cidade de Santa Maria, que vitimou centenas de jovens, que causou uma comoção em todo o país. Então, preocupado com uma situação que, porventura, Deus nos livre de acontecer algo semelhante aqui em Porto Ferreira, nós tomamos como medida essa necessidade de publicação das licenças de funcionamento no site da Prefeitura, para que toda a população, pais inclusive, que sabem que seus filhos saem de casa para se divertir à noite, qualquer pai pode entrar no site da Prefeitura a partir da aprovação desse projeto de lei e verificar se existe uma licença de funcionamento. Se houver essa licença no site da Prefeitura, é porque ela foi aprovada também pelo Corpo de Bombeiros. Então, parece que é uma medida sem muita importância, mas que tem, sim, muita importância para que os pais possam ficar um pouco mais tranquilos por saber onde seus filhos estão se divertindo durante a noite e se esse local foi fiscalizado pelo Corpo de Bombeiros e, portanto, possui uma licença de funcionamento. Então, peço a aprovação de todos os vereadores. Obrigado. O projeto de lei continua em discussão. Em votação, o projeto de lei complementar, projeto de lei número 4, de autoria do vereador Sérgio Martins. O projeto foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes à sessão, registrando a ausência nessa votação da vereadora Edith e do vereador Elcio Arruda. Projeto de lei número 6 de 2015, de autoria do vereador Rômulo Ripa. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, constitucional, nada opor, ficando mérito para ser discutido em plenário. Segue assinado pela Comissão de Justiça e Redação. O parecer está em discussão. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Projeto de lei número 6 de 2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade de uso de lâmpadas de LED, diodo, emissor de luz, na rede de iluminação pública em novos loteamentos e empreendimentos imobiliários no município de Porto Ferreira.
A matéria já é de conhecimento de todos os vereadores e eu solicito a dispensa da leitura na íntegra da matéria. Havendo concordância do plenário, o projeto de lei número 6/2015 está em discussão. Em votação, o projeto de lei número 6 de 2015. O projeto foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes à sessão, com a ausência do vereador Elcio Arruda. Projeto de lei de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes, projeto de lei número 15 de 2015. Parecer da Comissão de Justiça e Redação e Segurança Pública, constitucional, nada opor, fica no mérito para ser discutido em plenário. O parecer segue assinado pelos membros da Comissão de Justiça e Redação e da Comissão de Segurança Pública. O parecer está em discussão. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade dos vereadores. O projeto de lei número 15 dispõe sobre a criação do gabinete de crise para tratar de forma periódica de assuntos relacionados à segurança pública e da outras providências. O projeto de lei já é de conhecimento de todos os vereadores. Eu solicito a dispensa na íntegra da matéria, da leitura da matéria. Havendo concordância do plenário, o projeto de lei está em discussão. Senhores vereadores, esse projeto de lei, que inclusive é de minha autoria, ele já existe, essa lei, em outros municípios, já não é uma criação, mas sim uma adaptação para Porto Ferreira, onde visa a criação por lei da formação de um gabinete voltado especificamente a tratar de assuntos de segurança pública. Esse chamado gabinete nada mais é do que uma equipe conjunta de autoridades locais para discutir de forma periódica os assuntos de segurança pública e também deliberar sobre ações. Então está aqui previsto a participação do prefeito municipal, do presidente da Câmara, delegado, comandante da polícia, promotor de justiça, juízes locais, presidente do CONSEG, presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal e comandante do Corpo de Bombeiros. Então são as autoridades ligadas à segurança pública no município para estar periodicamente analisando registros, ocorrências, dados estatísticos para que caminho a criminalidade está avançando em Porto Ferreira, buscar tomar ações direcionadas nesse sentido. Então é uma regra para reuniões periódicas, chamado Gabinete de Crise, voltado à segurança pública no município de Porto Ferreira. Esse é o objetivo da implantação dessa lei municipal. O projeto está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permanecem sentados, contrários se levantem. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes à sessão. Projeto de lei número 16 de 2015, de autoria do vereador Luiz Antônio Moraes, da vereadora Edith e do vereador Marcelo Neri. Na verdade, esse projeto de lei ele é da mesa da Câmara, projeto de lei número 16. Dispõe sobre a revogação da Lei Municipal 2123 de 1999. Parecer em conjunto das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. É constitucional, nada opor, fica no mérito para ser discutido em plenário. Segue assinado pela Comissão de Justiça e Redação e pela Comissão de Finanças e Orçamento. O parecer é constitucional, nada opor, fica no mérito para ser discutido em plenário. O parecer está em discussão. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade dos vereadores. O projeto de lei dispõe da revogação de uma lei municipal que é referente à Câmara Municipal no que concerne a questão de cesta básica para os funcionários. Hoje já não é mais aplicável porque tem auxílio alimentação, então está sendo revogada essa lei que ainda estava em vigor. O projeto de lei está em discussão. Em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes à sessão. Parecer da Comissão de Justiça e Redação e de Saúde ao projeto de lei número 17, de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes. Parecer constitucional, nada opor, fica no mérito para ser discutido em plenário. Segue assinado pelos vereadores da Comissão de Justiça e Redação
e da Comissão de Saúde. O parecer está em discussão. Em votação. O parecer da comissão foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes à sessão, com ausência nesta votação do vereador Gilson Strozzi. Projeto de lei número 17 de 2015 dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação da listagem de pacientes que aguardam por consultas com especialidades, exames e cirurgias na rede pública municipal, no âmbito de Porto Ferreira e da outras providências. Esse projeto já é de conhecimento de todos os vereadores e eu solicito a dispensa da leitura na íntegra da matéria. Havendo concordância do plenário, o projeto de lei está em discussão. Esse projeto de minha autoria, na verdade, no município de Porto Ferreira, ele já é aplicado no município de Ribeirão Preto, já vem dando resultado. Ele visa uma lista pública sem divulgação de nomes, somente com cartão nacional de saúde para identificar quem são os pacientes, da lista de espera para exames, cirurgias, consultas com especialistas, através do site oficial da Prefeitura. Então, dessa forma, será uma forma acessível a todos que estão na fila, aguardando para saber quando poderá estar sendo atendido a sua demanda na área de saúde. É esse o objetivo do projeto de lei. O projeto está em votação. Os vereadores forem favoráveis permanecem sentados, contrários se levantem. O projeto foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes à sessão, com ausência do vereador Gilson Strozzi nesta votação. Projeto de lei número 19, de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes, parecer da Comissão de Justiça e de Saúde, parecer em conjunto. É constitucional, nada a opor, ficando mérito para ser discutido em plenário. Segue assinado pelos vereadores da Comissão de Justiça e Redação e Comissão de Saúde. Projeto de lei número 19 de 2015. O parecer está em discussão. Em votação. O parecer foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes a essa sessão, com ausência na votação do vereador Gilson Strozzi. Projeto de lei número 19 de 2015 institui o Dia da Luta contra a Dependência Química no município de Porto Ferreira, a fim de promover intensos debates e atividades em todo o país e todo o município sobre a prevenção do uso das drogas. A data a ser comemorada anualmente será dia 26 de junho. A presente lei entra em vigor na data de publicação, plenário signado 16 de julho de 2015. O projeto de lei está em votação, em discussão. Em votação. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes na sessão, com ausência nesta votação do vereador Gilson Strozzi. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, tendo sido deliberada todas as matérias da ordem do dia e não havendo nenhum vereador inscrito para a palavra livre final, eu gostaria de agradecer e parabenizar todos os vereadores pelos trabalhos desenvolvidos aqui hoje na sessão e pela votação de várias matérias de autoria dos vereadores da Câmara Municipal, parabenizar pelas iniciativas e pelas ações desenvolvidas nesses projetos, de grande importância para o nosso município. Eu gostaria só de registrar que eu estive sexta-feira em uma reunião na cidade de Ribeirão Preto com o secretário de Agricultura e Abastecimento, Arnaldo Jardim, que é do nosso partido. Estava presente também o deputado estadual da Visaia, e eu encaminhei aos dois o pedido que foi apresentado aqui na Câmara por parte do Hospital Dona Balbina. O Hospital Dona Balbina passa por uma dificuldade financeira, procurou os vereadores a semana passada para solicitar uma ajuda na busca de recursos junto aos deputados e aos representantes dos partidos na esfera do governo estadual e federal, assim como o vereador Miguel Bragioni fez aqui hoje, encaminhando a 2 deputados do seu partido, e outros vereadores já estão fazendo contato. Também fiz na sexta-feira o pedido aos 2 deputados, que estarão tentando viabilizar uma ajuda nesse sentido para verbas de custeio para o Hospital Dona Balbina. E a semana passada nós tivemos a visita aqui do provedor, do administrador,
fazendo esse pedido aos vereadores na busca de recursos. E eu gostaria aqui de registrar, nós, quando temos que fazer críticas, fazemos aqui, apontamos requerimentos, mas eu também gostaria de registrar uma informação que foi passada, que para mim, acho que para todos os vereadores foi bastante satisfatória, que até me surpreendeu, de que a administração municipal está mantendo os pagamentos parcialmente em dia, está pagando pelo menos dentro do mês, coisa que não vinha ocorrendo já há muitos anos, né? Então, a própria administração informou que ocorre um atraso, mas em questão de dias. Então, quando vence dia 10, dia 15, até o final do mês, a prefeitura está fazendo o pagamento. Então, isso acho que é uma coisa bastante importante, porque contribui, inclusive, nesse momento de dificuldade que o hospital está tendo, para que as suas contas fiquem mais em dia. Então, que gostaria de registrar aqui os parabéns à administração, à parte financeira que está conseguindo desenvolver esse trabalho junto ao Hospital Dona Balbina, pagando dentro do mês, fazendo os pagamentos em dia dos repasses, que inclusive foi essa informação passada aqui pelo administrador e pelo provedor do Hospital Dona Balbina em reunião com todos os vereadores. Não havendo mais nada a tratar na presente sessão, encerramos com uma salva de palmas aos pavilhões.